Carlos, com você. Bom, o pastor Elias disse que eu fiz uma confusão aqui. Eu não falei que Deus não colocou o Espírito novo. Eu falei que Deus assoprou o fôlego de vida, o Espírito. Agora, na questão de Salomão, o Senhor Jesus já tinha vindo à Terra, manifestado, Deus já tinha cumprido o seu propósito de salvar o homem, depois, através de Cristo? Não. Então, Salomão, ele não tinha a ideia que nós temos hoje de vinda de Cristo, do nascimento de Cristo, do ministério de Cristo, né, e da promessa de Cristo voltar para buscar a sua igreja. Tá? Então ele não tinha. Claro que ele não via, porque ele não sabia disso. Ele não via nenhum propósito assim além da morte. Isso o senhor mesmo se refuta. Por quê? O senhor usou o texto como se fosse valendo para hoje. De capítulo 9, Eclesiastes 9. Para o tempo aí. O senhor usou o texto dizendo que era para hoje, que aquele texto lá era a regra. Agora você está dizendo que ele não sabia, não conhecia, então por que o senhor usou o texto? Pera aí um pouquinho, deixa eu raciocinar aqui. 2 contra 1 é ruim daí, né? Não, é porque assim, pastor, irmão Carlos, eu não usei argumento. Eu não usei nenhum argumento. Eu tô perguntando sobre o seu próprio argumento. O senhor usou um argumento e disse que era para agora aquele argumento. Mas quando o Elias contrapôs, eu disse, não, mas é que ele não tinha conhecimento. A minha pergunta, eu não estou apresentando nenhum tipo de argumento. Eu só estou dizendo assim, se o senhor está disso falando, então por que o senhor usou esse argumento? Porque Salomão sabia que Cristo viria? Não sabia. Só que ele sabia, ele entendia, porque ele, com certeza, ele sabia a essência de Deus. Ele sabia que Deus fez o homem, colocou nele o fôlego de vida, o homem foi feito alma vivente, e ele entendia sim que na sepultura aparecem os pensamentos, os desejos, as motivações, entendeu? Então, na questão que ele sabia da condição do homem, da antropologia. Certo. Agora ele não sabia da questão mais na frente lá. Escatológica, isso. Ok, pode continuar, desculpa. Então, aí o pastor falou também sobre... Até fugiu o raciocínio aqui. Na questão, o senhor também falou dessa minha crença ser igual às testemunhas de Jeová, os adventistas. Eu quero deixar bem claro aqui o seguinte: aquilo que a Bíblia, que a gente vê nas Escrituras, as verdades da Bíblia, elas não pertencem a nenhuma instituição. Elas pertencem à palavra de Deus. Se as testemunhas de Jeová, se os adventistas creem assim, ponto para eles. Mas na questão de Mateus 10, 28, ali está falando claramente, né, que nós não devemos temer. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ou seja, não podem... Só Deus pode matar a alma. O homem não pode fazer nada com a alma. O ser humano não tem poder sobre espiritualmente dizendo, de que Deus vai trazer as pessoas de volta na ressurreição. É isso que o texto está dizendo, pastor Elias. Alma, é isso aí? Não, mas ele tem tempo ainda. Tem tempo. Tá no seu tempo. Então, abrir, né? Então veja bem. Veja bem, o texto fala claramente, tá? Não se deve temer aquele que pode tirar somente a sua vida, mas tem que temer aquele que pode tirar tanto o direito de você voltar a viver. Esse que é a questão desse capítulo. Pode? O senhor ainda tem tempo, 1 minuto. Tem 1 minuto ainda. 1 minuto ainda. Tem. E o senhor falou também na questão de eu usar um texto de Eclesiastes, um poema, o senhor falou? Poético. O senhor falou de usar um texto poético lá em... Jó. Em Jó? Não. Em Eclesiastes, o senhor falou, né? Foi Jó. Em Jó? Os dois. Então, os dois são poéticos. Claro. Mas os imortalistas, para defender também a questão, né, dos mortos que ficam debaixo do altar, no Apocalipse 6, versículo 9, também vocês usam uma história simbólica, como se João estivesse usando uma história literária. Né? O livro de Apocalipse é um livro simbólico. E nós vemos aí que se olhar para Apocalipse 6:9 de forma literal, nós temos que literalizar outros textos também das Escrituras, tá? Como, por exemplo, se você for pegar Apocalipse 6, que é um texto simbólico, que fala lá que as almas dos santos, daqueles que foram degolados, os mártires, estavam lá debaixo do altar, estavam lá exprimidos. Se usar esse texto como literal,
vai ter que usar outros também, que depois acabou meu tempo. Os irmãos perceberam que ficou muito claro aqui o que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, sobre a constituição do homem. Deus formou o homem do pó da terra, o corpo, basar, corpo. Soprou Nishamá. Só que lá em Zacarias capítulo 12, versículo de número 1, além de Deus ter formado o corpo, e ele usa o mesmo verbo yotzer, da raiz yatzar, que dá a ideia de modelar, de formar, ele forma também o espírito ruach e coloca dentro do homem. Está escrito isso. Só que quando nós não podemos fazer teologia com base em um versículo isolado, nós temos que examinar toda a escritura, o que ela diz acerca dessa doutrina. Portanto, em Gênesis capítulo 2, 7, o homem tem um corpo. Zacarias capítulo 12, versículo 1, o homem tem um espírito. Mateus capítulo 10, versículo de número 28, o homem tem uma alma. Porque se mata o corpo e não pode matar a alma, então ele tem corpo e tem alma. Agora, quando alguém define psirré como sendo direito da vida eterna, direito da vida futura, ele está criando um significado lexicográfico que não existe, é apenas uma saidinha para tentar escapar do inescapável. Agora, quando diz a senhora que o homem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, e então só Deus pode, curiosamente, lá em Mateus capítulo 2, versículo 13, está escrito que o homem também mata. E é o mesmo verbo apólime que aparece em Mateus 10, 28, aparece no capítulo 10, 2, versículo 13, quando Herodes procurava Jesus para o matar. Logo, esse matar ali, que está dizendo que Deus pode, uma coisa é Deus poder, outra coisa é o texto dizer assim, que ele vai fazer, que ele vai matar e no seu conceito aniquilar. O texto não está dizendo que ele irá aniquilar, está dizendo que ele pode. Uma coisa é você poder e outra coisa é você fazer. Carlos, contigo. Bom, deixa eu pegar a água aqui. Bom, nessa questão, eu quero entrar também na questão dos mortos debaixo do altar, né? Que eu li antes do bloco. E se você for literalizar que aqueles mortos estão lá, conscientes, gemendo, sofrendo e clamando por justiça debaixo do trono de Deus, você vai ter que literalizar Cristo no céu em forma de cordeiro ensanguentado, né? Apocalipse 5:6, criaturas dentro do mar falando e louvando a Deus, Apocalipse 5:13, várias estrelas caindo sobre a terra, Apocalipse 6, versículo 13, né? De acordo a cosmologia, se uma estrela é maior que a terra, se uma estrela caísse sobre a terra, acabaria no mesmo instante, né? E o Apocalipse já teria o seu fim. Cavalos com cabeça de leão, e Jesus com 7 chifres, 7 olhos, entendeu? Então, a minha pergunta, assim, pro pastor Elias, o que ele entende dessas almas? Essas almas, elas estão conscientes ali? A alma dos mártires estão ali debaixo do altar, em plena consciência? Se é literal ou não. Se é literal ou não? Literal ou não, né? Vamos lá, Elias. Vamos antes disso, o senhor disse que Salomão não sabia da vinda do Mashiach. A vinda do Mashiach foi profetizada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Depois foi reiterada por Abraão, porque o próprio Senhor Jesus diz: Abraão almejou ver os meus dias, viu e alegrou-se. Depois Moisés, em Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 15, ele diz: olha, o Senhor Deus levantará um profeta semelhante a mim, e a ele vocês irão ouvir. Lá no Novo Testamento, nós temos a informação de que era Mashiach. Quando você vai para Yeshayahu Hanavi, que é o profeta Isaías, ele é o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. O Senhor Jesus, ele é profetizado no capítulo 22 de Salmos. Então nós temos abundantes profecias. É impossível que Davi, sabendo de tudo isso, não ensinou para o filho dele. O filho dele, como examinador das Escrituras, nunca tenha visto a promessa referente ao Mashiach. Portanto, esse argumento ele é obsoleto, ele é falacioso, ele é inconsistente. Quando o senhor diz também, se a Testemunha de Jeová e o Adventismo está defendendo tal ideia é bíblica, então parabéns para ele. Só que essa ideia não é bíblica. Ela é extra-bíblica, para não dizer
herética, é uma heresia gritante, como eu disse no início, atenta contra a cristologia, atenta contra a escatologia, atenta contra os fundamentos das escrituras, atenta contra o nosso credo. Agora, no que diz respeito a Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11, é importante salientarmos que é mais um texto que vai depor contra a argumentação falaciosa dos mortalistas, dos aniquilacionistas. Vamos para Apocalipse capítulo 6, e diga-se de passagem, se Apocalipse é um texto simbólico, então não haverá Nova Jerusalém, não haverá novo céu, não haverá nova terra. O próprio Deus que aparece sentado no trono, então, é simplesmente simbólico. O Senhor Jesus é simbólico, os anjos são simbólicos, os 4 seres viventes são simbólicos, a grande tribulação é simbólica, a volta do Mashiach é simbólica. Então nós vamos ter que transformar tudo num simbolismo, e estamos aqui navegando numa mentira. O senhor acaba de cair no preterismo radical, num preterismo radical, e também numa teologia que aí o senhor mesclou com uma teologia aliancista, amilenista, que tem essa mesma argumentação. Apocalipse 6, versículos 9 a 11, isso aqui ainda não aconteceu, viu, meu irmão? Só a título de informação, isso aqui ainda não aconteceu. Isso aqui vai acontecer. E é importante que eu não trouxe esse texto para a reflexão. É o senhor que está trazendo, mas essa informação é para o futuro, ainda não é agora, tá? Então vamos lá. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, dos que foram mortos por causa da palavra de Deus. O senhor percebeu? Vi as almas dos que foram mortos, corpos mortos e almas. Altar de Deus é uma expressão para falar de um lugar de bem-aventurança, como o seio de Abraão, estar com Cristo, terceiro céu, paraíso, são sinônimos para falar de um local de bem-aventurança. De acordo com o texto, eles estão conscientes? Estão conscientes. E a consciência da alma, depois eu quero falar sobre o castigo das almas ímpias.